Olá, eu espero encontrar você bem e a sua família também. Nós estamos em mais uma semana no nosso estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, com base nesse livro. Nós já passamos da metade dele. Para você ter ideia, hoje será a nossa aula número 33, né? Então, são várias aulas, várias reflexões, vários estudos, na média de 10, 12 minutos. Algumas vezes passamos disso, até para não ficar cansativo também o vídeo aí para você, né? Eu sei que não é fácil. Ah, mas eu não vi as aulas anteriores. Enfim, você vai no canal do YouTube, né? No meu canal do YouTube, Francis Hestel Deloy. Lá você vai encontrar todas as outras 32 aulas, tá? Toda quinta-feira nós temos isso aqui. Então, você pode, inclusive para rememorar, se você já assistiu todas, pode revê-las, né? É a vantagem que a tecnologia nos traz, né? Em tempos de pandemia, isso avançou bastante. Nós agora temos utilizado cada vez mais a tecnologia em favor da propagação do Evangelho, da Palavra de Deus, né? Bom, nessa aula 33, só para a gente lembrar, na aula da semana passada, a gente falou sobre estágios da fé, né? Da jornada através de uma muralha, que tem aí essa ideia da muralha, tá? E os estágios da fé. Nós vimos aí que tem pelo menos 6 estágios da fé, que seriam discipulado, a vida ativa, que seria o conhecimento de Deus, discipulado, vida ativa, muralha, jornada para fora e transformado em amor. Isso aí você vai ter que rever a aula 32 para rememorar, né? Relembrar o que nós já estudamos, tá bom? O pastor Peter Scazzero, o escritor deste livro, ele diz o seguinte: eu prefiro a ideia de estações do ano a estágios, né? Estágios da fé, né? Da jornada da fé, para descrever a nossa vida em Cristo. Por que ele fala isso? Nós não controlamos as estações. Elas acontecem. Inverno, primavera, verão e outono acontecem, gostemos ou não. Então as estações vão acontecer independente do nosso gosto. Independente da gente achar bom ou achar ruim, elas vão acontecer. Né? Da mesma forma, as muralhas vão acontecer na vida da gente, quer a gente goste ou não. E aí ele fala que para muitas pessoas a muralha aparece bem no meio de uma crise que vira o nosso mundo de cabeça para baixo, né? Aí ele dá alguns exemplos de possibilidades de momentos dessa muralha surgir na jornada da fé, né? E ele fala que talvez essa muralha possa acontecer através de um divórcio, por exemplo, da perda de um emprego, da morte de um amigo chegado ou de um membro da família, um diagnóstico de uma doença muito séria, uma decepcionante experiência com a igreja, né, na igreja, uma traição, um sonho desfeito, um filho rebelde, um acidente de carro, incapacidade de engravidar, ter filhos, né? Um profundo desejo de se casar que permanece irrealizado, insensibilidade ou perda de alegria em nosso relacionamento com Deus. Então, todas as situações podem ser situações de crise, né, de dificuldade, onde essas muralhas aí vão surgir, né? Essa muralha surge com uma roupagem dessa, cada situação dessa. Talvez você tenha vivido uma ou mais de uma de situações dessas na sua vida e eu na minha, né? E aí, quando isso acontece, a gente começa a questionar nós mesmos, questionar Deus, questionar a igreja. Então a gente começa a questionar tudo quando essas coisas acontecem, quando essa muralha se levanta diante de nós na nossa jornada da fé, né? Nós descobrimos nesse momento, pela primeira vez, que a nossa fé parece não funcionar. Por quê? Diante, por exemplo, da vivência de um luto, de um ente querido, de uma pessoa amada, de um familiar próximo, diante de um diagnóstico de uma doença muito séria e muito grave, nós descobrimos que parece que a nossa fé não funciona, né? Aí a gente começa aquele momento em onde a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? Quando todo o fundamento da nossa fé parece estar em risco.
Então nós chegamos nesse momento quando essa muralha surge na nossa jornada cristã. Nós passamos a não saber mais onde está Deus, ou parece que não sabemos onde está Deus, o que é que Deus está fazendo, ou parece que Ele não está fazendo nada, para onde que Deus está indo ou não está indo, como é que Deus vai nos buscar lá nessa muralha, né, quando tudo isso pode terminar, tá certo? Então nós vivemos esse momento de muita dificuldade, de muita luta e angústia por causa dessa muralha, tá certo? Eu gostaria de ele dar um exemplo dele aqui, eu não vou falar do exemplo dele, eu quero ir para um texto bíblico, lá de Filipenses 4:12, né? Ele diz assim: nós aprendemos como o apóstolo Paulo o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, Filipenses 4:12. Tornamo-nos santos e irrepreensíveis, Efésios 1:4. Tornamo-nos finalmente nosso verdadeiro ego em Cristo. Né? Por que ele fala isso? Por que ele traz? Porque ele contou o exemplo dele, das dificuldades que ele viveu, ele traz as histórias que nós conhecemos muito bem de Moisés, Elias, Neemias, Jeremias, o próprio Paulo, né? E aí ele fala o seguinte: involuntariamente e sem conhecimento, nós retrocedemos para imperfeições. Maus hábitos são como raízes vivas que retornam. Essas raízes devem ser arrancadas e tiradas do jardim da nossa alma. Isso requer a intervenção direta de Deus. Então, a gente só vai entender ou só vai avançar diante da muralha que vai surgir na nossa vida, ou já surgiu, e parece que a gente está preso nessa muralha muitas vezes, quando entendermos Filipenses 4:12, né? Estar contente em toda e qualquer situação, ou Efésios 1:4, né? Onde a gente se torna santos e irrepreensíveis. Por isso que aí ele fala que a gente aprende isso com o apóstolo Paulo. Porque ele diz que quando conseguimos atravessar essa muralha, não sentimos mais necessidade de ser famosos ou bem-sucedidos, mas de fazer a vontade de Deus. Experimentamos o que significa viver em união com o amor de Deus por Cristo no Espírito Santo. E aí ele diz, aprendemos como o apóstolo Paulo, Filipenses 4:12, não é estar contente em toda e qualquer situação, tornamo-nos irrepreensíveis e santos, como Efésios 1:4, e com isso a gente chega ao verdadeiro ego em Cristo. Então, muitas vezes, para não dizer que na grande maioria das vezes, nós não compreendemos esses momentos de muralhas. Por que esses obstáculos surgem, né, na nossa vida? Por que é que nós sofremos tanto desses momentos tão difíceis e muitas vezes cruéis de nós que somos servos e servas de Deus? Como isso acontece, né? Porque justamente nesses momentos onde parece um grande obstáculo, a ideia da muralha é a ideia de um grande obstáculo, né? Acontece uma grande situação na sua vida, um problema muito sério de enfermidade, de perda, de luta, de, enfim, crise nas emoções, nos relacionamentos, na saúde, nas finanças, não importa, né? Algum evento que aconteça e que a gente possa identificar como essa muralha na jornada da fé. E aí a gente muitas vezes fica questionando Deus, questionando por que essas coisas acontecem. E a gente, se ficar questionando, nós não evoluiremos a nossa espiritualidade. E aí a gente não vai conseguir avançar e superar essa muralha. E sem superar, a gente não vai conseguir entender o Filipenses 4:12 nem o Efésios 1:4. A gente não vai conseguir ser santo e irrepreensível, porque vai ficar reclamando de Deus, reclamando de nós mesmos, reclamando da igreja. E a gente também não vai conseguir viver contente em toda e qualquer situação, porque a gente não vai entender como assim ser contente numa situação tão traumática ou trágica na qual nos encontramos. A grande questão é que nós somos peregrinos neste mundo e a nossa pátria está nos céus, e nós temos a vida eterna com o Senhor, e essa é a grande bênção. E nós precisamos aprender isso, e para isso precisamos avançar e superar as muralhas da nossa vida. Eu não sei se você está vivendo num momento de muralha, ou se já viveu. E se já viveu, se já conseguiu superar essa muralha, a tragédia, o trauma, a perda, a luta. O que eu sei é que nós precisamos avançar para que a nossa espiritualidade seja emocionalmente saudável e para que possamos, então, galgar novos horizontes, novas etapas, um novo degrau na caminhada, na jornada da fé,
que, infelizmente, contempla muralhas, né? Na nossa história de vida e vida cristã, nós não temos uma muralha na nossa história. Nós temos muralhas, nós temos situações, nós temos momentos. Então, nós precisamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação, Filipenses 4:12, e precisamos ser santos e irrepreensíveis, Efésios 1:4. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa jornada da fé e no vencer dessas muralhas que aparecem mesmo e elas vira e volta estão no nosso caminho, tá bom? Que Deus abençoe você, que eu e você possamos crescer na nossa espiritualidade, tá? E que nós possamos avançar na caminhada, avançar vencendo as muralhas, avançar vencendo os obstáculos e crescendo assim com a nossa espiritualidade. Deus abençoe, espero que a reflexão faça você pensar muito, né, durante essa semana. Na próxima quinta-feira seguiremos na aula 34 para avançar mais um degrau na nossa construção de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Deus te abençoe, ótima semana, ótima quinta, final de semana chegando, aproveite para adorar a Deus esse fim de semana, não é, na igreja, à distância, presencial, faça isso, porque o Senhor merece. Deus abençoe, até o nosso próximo estudo.